Fala pessoal, tudo certo? E depois do intervalo de 10 dias, estamos de volta com rodada do Brasileirão e claro do Cartola, né? 30ª rodada na área e a última, olha, estamos de parabéns. Quem seguiu a nossa dica aqui de ousadia da rodada se deu muito bem, hein? Yuri Alberto fez 19,8 pontos, foi o maior pontuador da última rodada. Quem seguiu a nossa dica se deu muito bem, né? A gente, por exemplo, conseguiu escapar dos detalhes porque o Atlético Mineiro poupou alguns jogadores, então não tivemos o Hulk, o Scarpa entrou no segundo tempo, tivemos alguns problemas no time, mas o Yuri Alberto salvou e fizemos 55,8 pontos na rodada passada. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Acima da média geral dos cartoleiros, que ficou na casa dos 42 pontos. A rodada foi muito boa graças ao nosso palpite da ousadia, né? Não podemos deixar de destacar aqui. Mas agora é a hora da 30ª rodada, chega de papo furado e vamos ao que interessa, que são as dicas, né? Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Pão Nino e também da KTO. Então vamos lá, né? Começando as dicas com o goleiro Hugo Souza do Corinthians. O Corinthians que joga contra o Atlético na Neoquímica Arena. Corinthians também focado em Copa do Brasil, mas o Hugo Souza é titular absoluto e vem tendo uma boa atuação nesse Brasileirão. São 49 defesas em 13 jogos. É bem verdade que o Hugo não consegue manter muito SG. São apenas 3 nesse Brasileirão, sendo um único na Neoquímica Arena. Só que o Furacão vem numa fase muito ruim. Nos últimos 3 jogos não marcou gols, sendo 2 deles fora da Liga Arena. Então o Atlético não vem produzindo muito bem no ataque e o Hugo Souza vem fechando ali atrás. Então a chance de ter um SG é muito maior, é confronto direto contra o rebaixamento. O Atlético e o Corinthians estão muito próximos ali na tabela. Então o Corinthians acaba precisando ganhar em casa, deve ir para cima, acaba gerando um pouco de espaço. O Hugo deve ser exigido. Então se a gente mantiver essa média de defesas de 3, quase 4 por jogo e tiver SG, são 8 pontos aí. Então por isso a nossa dica é o Hugo Souza do Corinthians. Na zaga, vamos de Gustavo Gomes do Palmeiras. Palmeiras que fecha a rodada lá no domingo. Uma rodada longa, começa na quarta-feira, fecha no domingo. Palmeiras joga fora de casa contra o Juventude. Mas o Palmeiras é o vice-líder, está de olho na liderança e vem muito bem defensivamente. O Palmeiras que tem a melhor defesa do campeonato, com apenas 20 gols sofridos, e o Gomes jogou 19 rodadas, mantendo SG em 9 delas. Ou seja, a cada 2 jogos, em um o Palmeiras não toma gol com o Gustavo Gomes em campo. Além disso, ele é uma arma ofensiva lá na frente, já tem 1 gol e 2 assistências. Também, nos últimos 3 jogos, passou dos 7 pontos, vem fazendo bons desarmes, vem sendo, como a gente falou, uma opção de bola aérea ofensiva. O Palmeiras entra como favorito contra o Juventude, mesmo fora de casa, apostando nesse retrospecto de boa defesa do time paulista. Vamos com o paraguaio na nossa zaga. E no meio-campo, a nossa dica é ele, Garro do Corinthians. O Garro que vive uma fase excepcional. São 5 gols e 5 assistências. E jogando na Neoquímica Arena, os números melhoram muito. De uma forma geral, é bem verdade que nos últimos 2 jogos ele caiu de rendimento. Mas antes ele vinha numa sequência de 11, 14 e 17 pontos. E em casa, a média é de quase 9 pontos. São 13 jogos como mandante e só em 2 oportunidades o Garro fez menos de 5 pontos. Em 6 oportunidades, passou dos 7 pontos,5. Então o Garro é um cara muito regular, é um jogador que desarma bastante, chuta bastante, fora da área, dentro da área ele aparece como elemento surpresa, procura os companheiros para o melhor passe, então às vezes quando acerta, um bom passe gera uma assistência. Então o Garro tem os números positivos, como a gente falou, o Atlético não vem num bom momento, confronto direto contra o rebaixamento, por isso vamos mais uma vez apostar no Garro nessa rodada. E para o ataque, a nossa dica é Luiz Henrique do Botafogo. Botafogo que joga na sexta-feira contra o Criciúma e o Luiz Henrique vem embalado, né? Desencantou pela seleção brasileira, marcou o gol da vitória sobre o Chile e o Luiz Henrique é um cara muito regular. Nos últimos 4 jogos, em 3 ele passou dos 10 pontos e não necessariamente precisa de gols para ter esse scout positivo. Nesses 3 jogos em que ele passou dos 10 pontos, em 2 ele marcou gol, mas em outro foi muito a custo dos desarmes. No último jogo contra o Atlético, por exemplo, não fez gol e fez quase 7 pontos. É um jogador que vem muito bem, está numa fase muito boa, é um jogador que desarma bastante, são 40 desarmes nesse campeonato, mesmo sendo atacante, finaliza bastante, tem uma média superior a quase 2 finalizações, na verdade, por jogo. Então o Luiz Henrique é um cara que vem de uma forma regular, como a gente falou, não precisa muito de gols, também dá muita assistência. O ataque do Botafogo é o melhor do Campeonato Brasileiro e o Criciúma, por sua vez, tem uma dificuldade defensiva. Nas 29 rodadas, só em 5 saiu de campo sem sofrer gols. O Botafogo jogando em casa, no Rio de Janeiro, jogando no Maracanã, não é no Newton Santos, é o líder do campeonato, o Criciúma irregular, ali ainda ameaçado pelo rebaixamento, o Botafogo grande favorito. Então tá aí a nossa dica, Luiz Henrique do Botafogo.
E para comandar a nossa equipe, a faixa de capitão no braço, vamos dobrar o ataque do Botafogo e vamos com Igor Jesus no ataque. O Igor Jesus que estreou marcando gol pela seleção brasileira, vem com moral, tá numa fase muito boa, são 5 gols no Brasileirão em 13 partidas, e é um jogador que produz muito, é um jogador que é muito procurado pelo ataque do Botafogo, claro, é a referência, é o centroavante desse time, como a gente falou, o Botafogo tem o melhor ataque da competição, e o Criciúma tem a terceira pior defesa, já sofreu mais de 40 gols, então a expectativa é que o Botafogo marque gols, e por isso que nós estamos dobrando o ataque, claro que tem o Savarino, tem o Almada, são opções ofensivas, o Botafogo tem esse leque de opções, mas o Luiz Henrique e o Igor Jesus são as principais opções desse time. E aí, como é centroavante, vamos apostar no Igor Jesus, que como a gente falou, já tem 5 gols no campeonato, e nos últimos 9 jogos do Brasileirão, em 6 passou dos 6 pontos. E dos outros 3 jogos que ele foi com uma pontuação baixa, em 2 entrou em campo depois dos 30 do segundo tempo. Foi poupado pelo técnico, ficando no banco de reservas, e quando entrou não teve muito tempo para produzir. Então a gente tira esses 2 jogos, das 7 últimas partidas, em 6 o Igor passou dos 6 pontos, e uma delas fez 19 pontos quando jogou contra o Fortaleza e marcou 2 gols, já passou de 11 pontos em outras rodadas, 9 pontos, ele é um jogador muito regular e vem numa fase muito boa, não à toa foi convocado para a seleção brasileira, então por isso, apostando no seu retrospecto do Botafogo e ataque contra a defesa que deve ser esse jogo, faixa de capitão no braço do Igor Jesus. E a ousadia da rodada... Ousadia pra vencer! Abre! Abre! Gente de Deus! Marquinho do céu! O que aconteceu aí? Não é um jogador tão desconhecido, mas que talvez fique um pouco de lado nessa rodada, que é o Mateuzinho, meia do Vitória. Vitória que recebe o Red Bull Bragantino, tentando sair da zona de rebaixamento, e o Bragantino, que vem em queda no campeonato, tá pedindo, tá se embolando ali, tá complicando a situação na tabela, já está próximo da zona de rebaixamento, e o Vitória precisa ganhar, né, para poder sair dessa zona. E o Mateuzinho é o grande nome desse time. Já tem 4 gols e 5 assistências no campeonato, uma média de quase 7 pontos quando joga no Barradão, que é onde acontece a partida. O Mateuzinho tem 40 desarmes, aquilo que a gente já falou em outros vídeos aqui. O Mateuzinho é aquele cara que ajuda num lado do meio campo na defesa e também ajuda lá na frente. Finaliza bastante, sofre muitas faltas, é um jogador que aparece na área também. O Mateuzinho, como a gente falou, tem média de 7 pontos e nos últimos 4 jogos, em 3 passou desses 7 pontos, sendo que um deles fez 12 pontos. O Mateuzinho que em casa vem sendo essencial, já marcou gols contra Atlético Mineiro, contra Flamengo, contra São Paulo. É um jogo decisivo, como a gente falou. Então, claro, no meio-campo que tem várias opções para esta rodada, a gente podia citar aqui outros nomes, por exemplo, como o Rafael Veiga, como o Arrascaeta, às vezes até o Arias, mas por isso que a gente vai fugir do senso comum e vamos apostar num cara que já deu resultado em outras rodadas. Quando foi ousadia aqui também, marcou 16 pontos num jogo contra o Atlético Mineiro. Quem sabe repete a dose. Por isso a nossa ousadia da rodada, Mateuzinho, meia do Vitória. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha nesta quarta-feira às 9h44 da noite. E a gente sempre lembra, aqui é a nossa base, não é o time decisivo, pode ter que 1, 2 ou até 3 modificações, e nessa rodada que é uma rodada especial, né? Como a gente falou, começa na quarta-feira e acaba só lá no domingo com os 10 jogos valendo. Então tem que ter muita atenção porque nós vamos ter que decidir na quarta-feira quem vai jogar lá no final de semana. Então, por isso, vamos ter que ter cuidado e uma outra peça aqui a gente pode mudar. E nós estamos no começo de outubro e ainda dá tempo de você participar da nossa liga. Procura lá no Cartola Liga a Cartola Mágica e se inscreva para concorrer aos nossos prêmios. O campeão de cada mês ganha corte de cabelo e de barba de graça na Estúdio da Barba. E o campeão do segundo turno e o campeão geral ganham kits churrascos da Ricieri Casa de Carnes. O campeão do segundo turno, um kit mais modesto, mais simples, mas o campeão geral aí ganha kit churrasco completo, com picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola e até o carvão para colocar esse churrasco em prática e chamar os amigos para comemorar o título do Cartola. Então não perca tempo, se inscreva lá na liga e também se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações quando os nossos vídeos da rodada estiverem no ar e também deixe aqui nos comentários se vocês estão gostando das nossas dicas, se elas estão ajudando você no Cartola e principalmente como é que está seu desempenho nesse Cartola nessa temporada. Então boa sorte na rodada, gente, valeu!